mundo animadíssimo, cheio de energia positiva para estudar uma matéria que não cai, gente, despenca na sua prova. Qual é essa matéria? Conectores. Então, mais especificamente, como a gente está fazendo um estudo das classes gramaticais, né, nós vamos estudar preposições e conjunções. E aí a gente vai trabalhar esses nexos coesivos dentro das possibilidades de prova. Então, vamos começar com as conjunções. Como elas são trabalhadas em prova, né, vamos entender quais são essas conjunções e por que esses mecanismos são tão relevantes. Primeiro que todo texto traz conector. Então, se eu quiser elaborar uma questão de conector a partir do texto, é super fácil, porque o texto ele já vai ter esse mecanismo para me oportunizar a formular uma questão. Então, por isso que quase todas as provas trazem pelo menos uma questão de conector. E aí eu vou explicar como é que essas questões aparecem. Vamos lá pensando em como isso cai, tá? Ah, que banca que cobra, Flávia? Todas. Primeira coisa, vamos lá. Conectores, que são basicamente as conjunções, vamos começar com conjunção. Primeira coisa que a gente sabe, todas as bancas cobram. Todas, pequenas, médias, tá? Grandes. Conteúdo relevante em prova sempre cai. Então, é um conteúdo muito relevante em prova. Quase todas as bancas vão trabalhar esse conteúdo aqui, beleza? Então, dentro dessa lógica das conjunções, né, eu tenho as bancas grandes, FCC, VUNESP, FGV, SEBRASP, cobram muito. E as pequenas também cobram muito, pequenas, Sesgran Rio, FUMARC, é porque são bancas mais locais, né? Fundep, Funcab, IDECAM, que o povo costuma brincar, IDECAM, né? Fundatec, todas, IBFC, Pontua, Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal de Goiás, que essas bancas fazem provas de concurso, né? Então, nesse caso aqui, também cobram muito esse conteúdo. Então, essas daqui também, muito. Só que no português total, eu sempre vou orientando vocês quanto a isso. Ah, é um conteúdo muito relevante, pouco relevante, quais as organizadoras que cobram. Então, aqui todas as bancas cobram esse conteúdo. Realmente é um conteúdo, tipo, ele aparece no top 10 de quase todas as bancas, beleza? Bom, e antes de eu entrar no próprio conteúdo, como a gente está falando de conectores, a minha principal preocupação vai ser te mostrar como esse conteúdo é cobrado. Então, como cai esse conteúdo em prova, né? Então, vamos lá pensar em como esse conteúdo é cobrado. Bom, quando eu penso numa questão de conectores, a primeira coisa que cai é carga semântica. Então, eu pego um conector, destaco esse conector e pergunto qual é o sentido dele. Geralmente, a frase é retirada do texto, né? Só para a gente simular aqui. Lembrando que quando a gente faz a edição da aula, a gente passa isso tudo que eu escrevo bem rapidinho para vocês. É só no ao vivo que às vezes você vai acompanhando de maneira mais, né? Vamos dizer assim, temporal. Então, vamos imaginar uma questão aqui, para a gente ter essa noção. Então, eu peguei uma frase lá do texto, então uma coisa que é importante é que normalmente a frase vem do texto. Eu posso escolher uma só ou todas as alternativas com frase, né? Então, eu vou lá e escolho a carga semântica e falo assim, ó, assinale a alternativa em que não haja correspondência entre o termo destacado e o sentido apresentado entre parênteses. Então, eu quero uma alternativa em que não haja correspondência entre o termo destacado e o sentido apresentado entre parênteses. Aí vou lá tirar essas frases normalmente do texto.
Então, simulando aí uma situação de prova, aí basicamente a gente teria a carga semântica do conector alocada entre o quê? Parênteses. E um jeito de cobrar é isso. Assinale a alternativa em que não haja correspondência entre o termo destacado e o sentido apresentado entre o quê? Parênteses, beleza? Então, a alternativa em que não haja correspondência entre o sentido apresentado, né, e os parênteses. Então, o que a gente tem aqui? O que vocês acham? Bom, porquanto se investe em educação, espera-se a evolução. A ideia aqui é de por que se investe em educação, espera-se a evolução. Como se investe em educação, espera-se a evolução. Já que se investe em educação, espera-se a evolução. Então, neste caso aqui, a gente realmente tem uma relação de causa, isso aqui é verdadeiro. Depois, apesar de ser uma gestão falha, houve avanços, né? Então, mesmo sendo, ainda que houvesse falhas, beleza? Então, mesmo sendo uma gestão falha, ainda que houvesse falhas, houve avanços. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? Uma noção de concessão. Depois, a gente tem lá assim, ó, não investimos tanto no setor porque os resultados não são visíveis. Então, quer dizer, já que os resultados não são visíveis, como os resultados não são visíveis, não investimos tanto no setor. Nesse caso aqui também eu tenho uma relação de causa. Agora, a letra D, que é uma D de difícil, né, e é uma coisa que geralmente aparece na sua prova, eu tenho lá assim, ó, ninguém disse se o problema seria resolvido. O que acontece com essa frase, gente? Como a gente viu o se, o coração já fica lá querendo que esse se seja de fato condicional, mas nem todo se é condicional. Então, quando eu coloquei assim, ó, ninguém disse se o problema seria resolvido, esse se que está aparecendo aí é uma conjunção integrante. Ele não exprime ideia de condição. E não precisa ficar preocupado não, que a gente vai estudar isso tudo na nossa aula. Então, não precisa você ficar, mas eu não sei o que é uma conjunção integrante. Calma que a gente vai trabalhar isso. Então, esse se que está aparecendo aqui é uma conjunção integrante, não denota a ideia que a gente precisava, né, que é de condição. Então, aqui, ó, uma conjunção integrante. Eu não tenho ideia de condição aqui. Então, nossa resposta vai ser a letra D de devo estudar para passar no próximo concurso que eu fizer. E é lógico que numa questão dessa, a gente pode ter uma frase só, né? Ela vem lá em cima e a gente pergunta assim, o conector destacado na frase acima indica causa, concessão, condição, conformidade. Poderia ser uma frase só. O pior cenário, no caso de carga semântica, é quando você tem mais de uma frase, obviamente. Agora, nós vamos fazer uma outra brincadeira que é o seguinte, em vez de eu pedir a carga semântica, eu posso ter um sinônimo, né? Eu posso perguntar para você assim, ó, em todas as alternativas eu consigo substituir o conector destacado por um outro conector, ou posso ter uma frase só. Vou usar uma frase só para ilustrar agora essa situação. Então, carga semântica, uma primeira possibilidade. A segunda possibilidade, eu quero sinônimo. Então, normalmente eu vou retirar a frase também do texto, aí vou pensar numa questão, eu coloco lá uma frasezinha assim, ó. Então, embora houvesse orientações sobre o tema, beleza? Ninguém a seguiu. Então, neste caso aqui, o que a gente vai ter nessa frase? Eu vou perguntar qual é o termo que pode substituir esse embora, tá? Usar a vírgula aqui no lugar trocado. O conector que substitui com correção o termo destacado é. Então, a gente vai ver aqui
que acontece? Então, o conector que substitui com correção o termo destacado é, vou lá, letra A, B, C e D, pode ser até a letra E, por exemplo. Aí vou colocar assim, porquanto, apesar de... Então, aqui, ó, aqui uma outra forma de cobrar é pedindo sinônimo. Então, nessa questão de sinônimo, eu tenho lá assim, ó, embora houvesse orientações sobre o tema, ninguém a seguiu. Então, esse embora aqui seria o nosso conector, né? Eu tenho o conector que substitui com correção o termo destacado é. Então, qual é o conector que substitui corretamente o termo destacado? O que essa questão tem de maldade? Por quanto você eliminou? Porque aqui a gente sabe que é uma ideia de concessão. Então, por quanto não, porque dá uma ideia de causa. O apesar de é concessão, aí você ficou meio em dúvida. O contanto que você eliminou porque era condição. O conquanto também era concessão. E na medida em que a gente eliminou porque era causa. Aí o aluno olhou e falou assim, então recurso, duas respostas? Não cabe recurso, tá? Na verdade, o que está acontecendo aqui? Eu tenho dois conectores que semanticamente se ajustam, mas conectores sinônimos podem não se ajustar na perspectiva gramatical. Então, gramaticalmente, eles podem não se ajustar. Então, quando eu falo assim, ó, com correção, eu preciso avaliar outros elementos da frase. Olha o que acontece. Apesar, aí tinha que ser apesar de houvesse, não ia dar certo, né? Apesar de houvesse orientações. Então, isso aqui, ó, não funciona. Por quê? O verbo teria de ser adaptado. Teria de ser apesar de haver orientações. Então, apesar de haver orientações sobre o tema, ninguém a seguiu. Então, o apesar de exigiria ajuste na forma verbal. E o meu enunciado não fala nada sobre o que? Ajustar. Então, o apesar de exige ajuste na forma verbal. Então, o único conector que serve, na verdade, é o conquanto. Ó. Conquanto houvesse orientações sobre o tema, ninguém a seguiu. Então, conquanto houvesse orientações sobre o tema, ninguém a seguiu. Conquanto colocado aqui como o único conector que atende ao que está pedindo o enunciado. Então, olha o que eu quero mostrar para vocês. Há conectores sinônimos que não se ajustam o quê? Gramaticalmente. Então, vamos colocar isso aqui já numa tela, porque é importante e eu vou te dar já exemplos. Então, atenção. Há conectores sinônimos que não se ajustam gramaticalmente. Ô Flávia, e se o enunciado viesse falando assim, fazendo os ajustes o quê? Necessários. Se o enunciado trouxesse essa previsão, fazendo os ajustes necessários, ótimo. Mas se ele não trouxer essa previsão, aí a gente não pode fazer ajuste por conta própria, né? Então, é só se vier no enunciado. Então, há conectores sinônimos que não se ajustam gramaticalmente. E aí a gente tem que avaliar o contexto. Deixa eu exemplificar isso daqui, ó. Então, imagina que eu tivesse assim, ó. Se houver aula, nós iremos. Esse se é uma conjunção condicional. Se eu fosse escrever a mesma frase com o conector caso, ia ter que ser caso haja aula, nós iremos. Então, caso haja aula, nós iremos. Esse caso aqui também é uma conjunção condicional. Só que se eu perguntar só assim, posso substituir o se por caso? Ó, vamos supor que eu tivesse assim, ó, seria possível
mantendo-se o sentido e a correção gramatical, substituir o conector se por caso, na frase que a gente está analisando aqui, né? Nesta frase aqui, a resposta é errada, ou seja, não seria possível fazer essa substituição. Por que não seria possível fazer essa substituição? Porque o caso, ele está usado com futuro do subjuntivo, o caso está usado com presente do subjuntivo e o se está usado com futuro do subjuntivo. Aqui eu tenho o verbo no futuro do subjuntivo e aqui eu tenho o verbo no presente do subjuntivo. Então, no caso aqui, a gente teria uma necessidade de ajuste verbal. Errado porque seria necessário ajustar o verbo. Só que tem um negócio, você explica uma coisa assim para o menino e ele já põe na cabeça assim, vou anotar, se nunca pode ser substituído por caso. Oi? Quem falou isso? Onde você ouviu isso? Não ouviu, porque eu não falei isso. Cada caso é um caso, gente, eu preciso realmente avaliar o caso concreto. O que eu tenho que saber é que há conectores sinônimos que não se ajustam gramaticalmente, mas eu tenho que avaliar. Se eu fosse repetir esse mesmo item aqui, só que nesta frase aqui, ó, se houvesse aula, nós iríamos. Caso que, gente, houvesse aula, nós iríamos. Então, se houvesse aula, nós iríamos. Caso houvesse aula, nós iríamos. Nesse caso aqui, vocês observaram que os dois verbos se mantiveram no pretérito imperfeito do subjuntivo. Aqui também, pretérito imperfeito do subjuntivo. Ou seja, nesse caso aqui, a resposta seria verdadeira. Seria possível, mantendo-se o sentido e a correção gramatical, substituir o conector se por caso. Então, olha aqui, há situações em que os conectores são sinônimos e se ajustam do ponto de vista gramatical, e há situações em que os conectores são sinônimos, mas não se ajustam do ponto de vista gramatical. Ah, dá para decorar? Não, dá para fazer uma análise. Normalmente nós temos problemas ou de posição ou do verbo. As duas coisas podem acontecer. Vou te mostrar um problema de posição para você entender, tá? Vamos imaginar que eu tivesse essa frase aqui lá na minha prova. Tenho lá assim, ó. Então, eu tenho lá assim, o governo deve resolver esse tipo de situação. Suas atitudes, porém, apontam em outro sentido. Aí, eu vou ter a mesma coisa. Vou colocar assim, ó, o conector destacado pode ser substituído, mantendo-se o sentido e a correção gramatical por mas. Bom, o que acontece? A primeira coisa que o aluno avalia é o sentido. Então, ele olha para o porém e fala assim, olha, eu estudei um pouquinho, eu sei que isso aqui é uma conjunção coordenativa adversativa. Não é isso? Bom, aí depois eu tenho o seguinte, eu venho aqui, olho para o mas e penso assim, olha, esse conector também eu estudei. Eu sei que ele é uma conjunção coordenativa adversativa. Você olhou, já pensa assim, deu match, né, meu filho? Só cuidado. Às vezes é isso que a gente faz, um match precipitado. Aí o negócio dá errado é porque a gente não olhou todas as variáveis. E as variáveis aí estão na posição do conector. Vê se você consegue colocar um mas no lugar desse porém, ó. O governo deve resolver esse tipo de situação. Suas atitudes mas apontam em outro sentido. Fica até parecendo que você mudou o sentido da frase. Fica parecendo que as atitudes do governo são más, né? Suas atitudes mas apontam
em outro sentido. Claro que não dá para colocar o mas ali, porque o mas, ele é um conector que ele só vem no meio das duas orações, ele obrigatoriamente encabeça a oração. No caso aqui, entre duas orações, ele vai estar no meio. Se ele iniciar o período, vai estar no início do período, tá? Então, ele tem que sempre introduzir a oração de que faz parte, ele não pode vir no meio. Aqui eu tenho duas orações, ó, O1, e essa outra aqui é o que eu vou chamar de O2. Então, esse conector aqui, ele pode vir deslocado. O mas, ele só pode vir no início da oração. Só pode vir no início da oração de que faz parte. Então, quer dizer assim, ó, o conector destacado pode ser substituído mantendo-se o sentido e a correção gramatical por mas? Nesse caso aqui, não pode, porque a posição inviabiliza, né? Agora, se a minha frase não estivesse nessa ordem, se a minha frase tivesse assim, ó, o governo deve resolver esse tipo de situação mas, vou colocar um porém aqui para você ver que aqui cabe um mas, porém suas atitudes apontam em outro sentido. Nesse caso aqui, ó, pode, né, gente? Aqui equivale a mas. Porque tá no início da segunda oração. O1 e O2. Então, o conector mas, ele só pode vir no início da oração de que faz parte. Se eu tiver um conector adversativo no meio da oração, eu não vou conseguir substituir esse conector pelo conector mas. Os dois são adversativos, tanto mas quanto porém, eles têm o mesmo sentido. Mas o que eu quero provar para vocês, né, quero que você tenha certeza de que isso aqui é uma premissa verdadeira, é que há conectores sinônimos que não se ajustam do ponto de vista gramatical. Isso acontece especialmente por conta do verbo ou da posição do conector na frase. Então, verbo e posição são os aspectos que a gente tem que levar em consideração aí, tá? E aí, mostrando isso, a gente vai ver outros exercícios, mas só para vocês terem uma ideia. Beleza. Então, a gente já sabe que cai sinônimo, a gente já sabe que cai carga semântica, e uma outra coisa que a gente pode ter é uma explicação acerca do uso. Esse daqui é o jeito que o aluno menos gosta, né? Mas é muito comum em prova. Nessa explicação sobre o uso, normalmente eu vou ter um trechinho. Vamos supor que eu tivesse um trechinho assim, ó. Então, vamos supor que a gente tivesse isso aqui. Provavelmente a gente vai ter explicações sobre o uso. Aí eu vou lá fazer uma questão, vou colocar assim, ó, acerca do texto, assinale, posso pegar de um texto maior, né, a alternativa incorreta. Aí, geralmente, ó, a gente vai ser um pouco mais prolixo no que tá falando, né? Tem que ser grande, porque é assim que vai aparecer na prova, tá? Então, olha lá. Eu tenho explicação acerca do uso de conectores. Aí, eu geralmente vou ter um trecho do texto, pode ser um trecho do texto maior, ou pode ser um textinho mesmo, feito especialmente para essa questão. E aí eu vou ter lá assim, ó, acerca do trecho, assinale a alternativa incorreta. O conector como estabelece uma relação de adição entre duas ideias afins. Então, vou avaliar se isso é verdadeiro ou o quê? Falso. Se o conector como realmente estabelece uma relação de adição. O conector, ainda que, promove uma ideia no mesmo sentido da ideia seguinte, qual seja, a de que os pais devem se envolver na dinâmica educacional dos filhos a fim de ajudá-los a crescer. O conector a fim de, que pode ser substituído por para, indica finalidade da ação anterior. Então, basicamente, eu estou olhando aqui essas questões de conexão.
Flávia, o que vai ser a nossa resposta? Eu quero a incorreta, né? Então, eu quero a errada. Bom, não só é importante conhecer a vida escolar do filho, como se faz necessário dela participar. Não só, mas também, não apenas como ainda, isso aqui a gente tem uma noção de adição. Isso é um conector aditivo, beleza? Não só, mas também, não apenas como. Aí eu tenho lá assim, ó, o conector como estabelece uma relação de adição entre duas ideias afins. Conhecer e participar são ideias afins, então isso é verdadeiro. O conector ainda que promove uma ideia no mesmo sentido. O ainda que é concessivo. Se ele é concessivo, não é uma ideia no mesmo sentido, é uma exceção à regra. Ou seja, é exatamente uma ideia em sentido antagônico. Então, ainda que sem muitos recursos pedagógicos, os pais devem se envolver na dinâmica educacional a fim de ajudá-los a crescer. O que a gente está fazendo? Uma ressalva. Mesmo sem muito conhecimento, mesmo sem muita estrutura acerca dos conhecimentos pedagógicos envolvidos na educação dos filhos, os pais devem se envolver. Então, essa ideia aí, ela é antagônica à ideia seguinte, é uma concessão. Então, quando a gente coloca assim, o conector ainda que promove uma ideia no mesmo sentido, não é no mesmo sentido da ideia seguinte, é em sentido contrário, né? Promove uma ideia o quê? Concessiva. Uma noção de oposição. Para ser no mesmo sentido, tem que ser uma adição, né, gente? Então, no mesmo sentido, precisaria ser uma adição. O conector a fim de pode ser substituído por para. Então, no meio aqui, ó, eu tenho lá assim, os pais devem se envolver na dinâmica educacional dos filhos para ajudá-los a crescer. E indica finalidade, verdadeiro também. Fiz só 3, mas é porque o trecho poderia ser maior, a gente poderia pegar outra coisa. Por exemplo, assim, eu posso pegar esse los aqui e falar que ele retoma filhos para ser uma letra D, né? Fala assim, ó, que aí é sobre o trecho, né? D, só para a gente ter pelo menos D, né? Eu falo assim, ó, o pronome los retoma presente no mesmo período. Verdadeiro também, só para a gente ter uma questão completinha, tá? Então, letra D aí, beleza? Então, o pronome los retoma coesivamente aí a palavra filhos. Bom, você só precisa entender, porque nesse tipo de questão a gente acaba usando uma prolixidade maior, mas não muda nada. Se você soubesse que ainda que era concessivo, você teria uma noção de que esse conector faz essa substituição aí. Então, beleza, a gente já sabe quais os estilos de cobrança, né? Como cai esse assunto que é conectores, muito importante para nós. A gente já sabe que a gente pode ter carga semântica, sempre haverá uma questão de carga semântica. Eu posso ter uma questão de sinônimo, e aí eu tenho que prestar atenção, verificar ajustes gramaticais. E posso ter uma questão mais prolixa, que é explicação sobre o uso do conector. Todas essas aqui aparecem em prova e são importantes, tá? Que aí a gente vai mapeando também como é que isso cai. Agora a gente já pode ver os conectores. Bom, vamos começar pensando assim, ó. Flávia, quando a gente pensa em conectores, conjunções mais especificamente, porque a gente está fazendo um estudo, vamos dizer assim, morfológico mesmo, um estudo das conjunções. Eu quero conhecer quais são essas conjunções e qual o uso delas, tá? Então, primeiro, eu vou separar as conjunções em coordenadas e o quê? Subordinadas. Então, o que são as conjunções? Para que elas servem? Vamos fazer um mapinha aqui, ó. Conjunções servem para unir orações. São mecanismos coesivos para unir orações.
eventualmente podem coordenar palavras, mas o objetivo princípio das conjunções é unir orações. E no caso das preposições, normalmente elas vão unir palavras dentro da mesma oração. Então, as conjunções, elas podem ser coordenativas e elas podem ser subordinativas. Conjunções coordenativas unem orações independentes entre si. Então, unem orações independentes entre si. Ah, Flávia, o que vão ser orações independentes entre si? Vamos supor que eu tivesse assim, ó. O governo investe em educação. Isso aqui tem sentido completo. Mas os resultados não são percebidos pela população. Então, nesse caso aqui, eu tenho duas orações. O governo investe em educação, O1, mas os resultados não são percebidos pela população, O2, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho duas orações, e essas orações, elas são independentes entre si, ou seja, elas são ligadas por um conector de que tipo? Coordenativo. Flávia, que tipos de conectores coordenativos existem? Conjunções coordenativas, elas podem ser aditivas, e aí nós vamos ver isso em outro quadro, tá? Adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Em homenagem ao Robson, eu sempre falo assim, ó, as conjunções coordenativas, elas respondem por isso aqui, ó, 3 aviões para o Ceará. Isso aqui é só um mnemônico. Então, na verdade, eu estou fazendo referência a isso aqui, ó, 3 com a letra A, 3A, CE, 3 aviões para o Ceará. Ou seja, as conjunções coordenativas, elas podem ser de quais tipos? Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. São os tipos que elas podem assumir. E nós vamos trabalhar todos esses tipos para ficar mais claro para vocês, tá? Bom, dentro das conjunções subordinativas, o que a gente tem? O que acontece com elas? Elas unem orações dependentes entre si. Então, aqui uma relação de dependência. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, espero que você seja nomeado. E vamos supor que eu tivesse assim, ó, se for nomeado, mande seu depoimento. Manda mesmo, gente, que é ótimo pra gente. E é super inspirador, né? Então, espero é uma oração, vou chamar de O1, que você seja nomeado, O2. Se for nomeado, O1, mande seu depoimento, O2. Olha o que acontece. Quando eu falo assim, espero, essa oração não tem sentido completo. Espero. Quem espera, espera o quê? Algo. Então, espero que você seja nomeado. Eu preciso de uma outra oração para completar o sentido da anterior. Quem espera, espera algo. Beleza? Então, esse que você seja nomeado, nesse caso aí, completa o sentido da oração anterior. Se você for nomeado, também não tem sentido. Se você for nomeado, isso aí não tem sentido completo. Então, se for nomeado, sem sentido, eu preciso de uma outra oração para completar o sentido aqui. Então, isso quer dizer o seguinte, essas orações são dependentes entre si. No caso aqui, ó, eu tenho esse conector e aqui eu tenho esse outro conector. Esses dois conectores que aparecem aqui são conectores o quê? Subordinativos.
que acontece com as minhas conjunções subordinativas, tá? Eu tenho 6 com a letra C, T, P, F. E aí, eu tenho as integrantes, TPF mais o quê? I, beleza? 6 com C, TPF mais I. Então, 6 com a letra C é porque essas orações, elas podem ser de quais tipos? Elas podem ser causais, consecutivas, que vão dar a ideia de consequência, concessivas, conformativas, condicionais, comparativas. Então, 6 com a letra C, ó, causal, consecutiva, concessiva, conformativa, condicional, comparativa. T, temporais. P, proporcionais. Finais. E o I de integrantes. Assim, ó, mais as integrantes. Então, eu tenho 6 com C, TPF, causal, consecutiva, concessiva, conformativa, condicional, comparativa, temporal e proporcional e final, mais as conjunções, o quê? Integrantes. Então, quando eu falo assim, ó, avalie o sentido. Claro que o sentido muda em função do contexto, a gente vai trabalhar isso tudo. Mas primeiro você precisa conhecer as conjunções, porque senão não tem jeito nem de você avaliar o sentido. A gente precisa primeiro conhecer para depois avaliar o sentido, né? E saber também qual que é o sentido básico de cada uma dessas conexões, beleza? Então, tô aqui, vou falar somente das conjunções coordenativas. Eu já sei que é 3 aviões para o Ceará, desculpem. Já sei que esse é meu mnemônico, só para eu não me esquecer. Então, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. Aditivas, eu vou ter e, nem, não só, mas também, não apenas como, não só, mas ainda. Então, e, nem, não só, mas também, não apenas como, não só, mas ainda. Posso ter as conjunções adversativas. O que vão ser conjunções adversativas? Mas, contudo, entretanto, todavia, no entanto, porém, não obstante. Todas essas são conjunções o quê? Adversativas. Alternativas, ou, duplo ou, né? Ou, ora, ora, quer, quer, seja, seja. Então, são conectores alternativos. Conclusivas, pois, deslocado, que aí a gente vai explicar isso aqui melhor. Aí eu tenho, portanto, por conseguinte, então, desse modo, dessa forma, assim, nesse sentido, conectores conclusivos, né? Todos eles. Explicativas, o que eu vou ter? Pois, só que no início de oração, quer dizer, antes do verbo, né? Porque, já que,
uma vez que, posso ter um porquanto, que após imperativo. Todos esses daqui são conectores explicativos também, beleza? Flávia, e aí, é só eu decorar? Não, por quê? Muitos conectores, gente, podem ter seus sentidos o quê? Alterados. Estou marcando aqui os mais relevantes para efeito de alteração de sentido, beleza? Então, esses quadradinhos que a gente fez assim, ó, conectores, vou colocar com mais potencial, porque todos têm, tá? Conectores com mais potencial para alteração de sentido. Então, são conectores que têm mais chances de alterar o quê? O sentido, beleza? Então, eu tenho lá assim, ó, os aditivos, e, nem, não só, mas também, não apenas, como, esses que têm reticências no meio são chamados de conectores correlatos, tá? Então, isso aqui também é bom a gente saber, porque pode aparecer numa prova assim, isso aqui é o quê? É um correlato. Ele tem uma parte em cada oração. Adversativas vão dar uma ideia de oposição, ressalva. Então, a gente vê muito isso em prova, esses nomes aqui. Alternativas, alternância mesmo, conclusiva, conclusão, explicativa, ideia de explicação mesmo. Bom, então como a gente já sabe que esses conectores são os que têm mais chances de alterar o sentido, o que a gente vai fazer? Já vamos trabalhar essas possibilidades. Então, dentro das conjunções coordenativas, quais as observações que a gente tem que fazer? Vamos fazer algumas observações importantes para efeito de prova, tá? Então, olha lá. Conjunções coordenativas, observações. O que é que a gente tem de observação aqui? Primeira coisa que eu tenho para falar é sobre o conector E. O que acontece sobre o conector E? Vamos colocar só assim, ó. Ele pode dar uma ideia de adição, ele pode dar uma ideia de oposição, menos comum, mas pode. E ele pode dar uma ideia também de conclusão, a depender do contexto. Então, ele pode ter seus sentidos alterados. Eu vou ter que avaliar aqui o sentido. A adição, ele vai, obviamente, apresentar dois fatos do mesmo que campo semântico, né? Então, a adição, ó, ações no mesmo campo semântico. Oposição, ações opostas. E conclusão, quando houver uma relação de causa e efeito. Uma coisa tiver a ver com a outra. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Ouviu um barulho e levantou-se. Então, ouviu um barulho e levantou-se, a ideia é de se levantou porque ouviu um barulho. O barulho foi o motivo que fez a pessoa o quê? Se levantar. Ouviu um barulho e levantou-se. Por isso que se levantou, beleza? Oposição, eu falo assim, ó. Ele prometeu que viria e não veio. Então, ele prometeu que viria, mas não veio. No entanto que não veio. Então, esse conector E aí com valor de mas, com valor de oposição, beleza? Bom, e eu tenho ações no mesmo campo semântico. Ela educou os filhos e os ensinou a respeitar os outros. Ela educou e ela o quê? Ensinou. As ações são correlacionadas. Ou seja, educar e ensinar estão no mesmo campo que semântico. Educou e ela o quê? Ensinou, beleza? Mesmo campo semântico. Agora aqui elas estão opostas. O governo prometeu que viria, mas não veio.
ouviu um barulho, por isso levantou-se, logo levantou-se. Ou seja, o ato de levantar se deveu ao fato de ouvir o quê? Um barulho. Então, o conector E, gente, ele é normalmente aditivo. Se eu perguntasse, por exemplo, numa prova assim, para você marcar uma alternativa em que o conector E esteja usado fora do seu sentido habitual. O habitual dele é marcar a adição. Quando ele está usado fora do sentido habitual, não quer dizer que ele esteja errado, mas quer dizer que é um uso quê? Mais incomum, um uso mais raro. Eu posso ter um enunciado explícito que fale assim, assinale a alternativa em que o conector E tenha valor adversativo. E posso ter um enunciado assim, o conector E equivale ao conector mas em qual frase? E aí eu preciso detectar uma frase em que ele tenha a ideia de oposição, beleza? Então, o conector E é uma conjunção que dá um pouquinho mais de trabalho, porque ela pode ter o seu sentido alterado, mas também é um conector que cai mais, né, gente? A gente olha para ele e fala assim, por que cai mais? Exatamente porque ele traz ali mais potencialidades para a elaboração de questão, beleza? Questões mais robustas, melhores. Bom, aí depois eu vou pegar aqui o conector mas. O conector mas, normalmente, vai ser adversativo. O que mais que eu sei sobre o conector mas? Ocasionalmente, pode marcar a adição. E eu sei uma coisa sobre o conector mas em termos de posição. Sempre virá no início da oração de que faz parte, ele não desloca. Então, ele virá sempre no início da oração de que faz parte, ele não desloca, beleza? Quer dizer que é um conector que ele tem uma baixa mobilidade dentro da frase, não desloca. Um porém, um contudo, desloca, né? Bom, eu posso ter no sentido aditivo um mas também, que é mais explícito, mas eu posso ter outros, tá? Então, aqui, ó, não só, posso ter sim, né? Não só participou do projeto, mas também ajudou na sua concretização. Esse mas também é mais fácil por causa do também, né? Vai ter um valor de como. Só que eu posso ter um mas sozinho mesmo, assim, ó. Então, tirando uma frase aí do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O que eu estou pedindo para Deus? Duas coisas correlatas, parecidas, do mesmo campo semântico. Não me deixar cair em tentação e me livrar do mal. As duas coisas, tentação e mal, reproduzindo aí o mesmo escopo semântico. Não me deixar cair em tentação e me livrar do mal. Neste caso aí, a noção é aditiva, exatamente porque as duas coisas convergem para um sentido comum. Não deixar cair em tentação e livrar do mal. Seria uma adversidade se eu falasse com Deus assim, Deus, não me deixeis cair em tentação, mas se eu cair que ninguém fique sabendo, né? Aí seria uma oposição, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas se acontecer que ninguém fique sabendo, né? Para cair em tentação não, né, gente? Aliás, vamos falar a verdade, esse negócio de tentação é o seguinte, é o que você não deu conta de resolver sozinho e está colocando aí, né, a sua obrigação para Deus. Deus está ocupado com a guerra na Síria, então deixa Deus em paz e vai resolver o seu problema. Nada de tentação. Então, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esse mas tem um valor de E, beleza? No caso aqui, ele é adversativo, eu tenho coisas realmente divergentes. Era uma pessoa rica, mas não tinha. Péssimo isso aqui, mas enfim, né? Era uma pessoa rica, mas não tinha disposição para ser realizada. Quer dizer, o dinheiro não serviu para nada, nem para a pessoa ser feliz, né? Então, era uma pessoa rica, mas não tinha, contudo, não tinha disposição para ser realizada, beleza? Então, nesse caso aí, a ideia é de oposição mesmo. Eu falo assim, ó, chegou cedo, mas não quis falar com ninguém.
Então, chegou cedo, mas não quis falar com ninguém, oposição também, né? E se eu colocasse assim, ó, chegou cedo e não quis falar com ninguém, nenhum problema. O E poderia assumir esse valor de mas. Então, se eu tivesse uma questão perguntando, por exemplo, se o mas pode ser substituído pelo conector E, mesmo que ele tenha um valor adversativo, a substituição é possível, porque o E também pode assumir essa função adversativa. Então, normalmente a gente tem aí um conector adversativo, pode marcar ocasionalmente a ideia de adição, beleza? Não pode ser deslocado. Então, quer dizer o seguinte, eu não consigo colocar um mas numa oração deslocada. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Então, eu tenho assim, o problema era grave. O governo, porém, não quis enfrentá-lo. O problema era grave, eu não tenho como colocar um mas aqui, ó. O governo, mas não quis enfrentá-lo. Eu só consigo colocar no início da oração, beleza? Então, nesse caso, eu consigo fazer assim, ó. O problema era grave, ponto. Aí eu coloco assim, mas o governo, no início da segunda, ó, não quis enfrentá-lo. Então, só tenho como colocar o mas aqui, no início da segunda oração, beleza? Então, o conector mas, ele não desloca, ele não vem no interior da oração, ele tem que vir sempre no início da oração. Até aí, fomos? Bom, aí vamos trabalhar o conector pois. O que acontece com o conector pois? Ele muda de sentido em função da posição. Então, aqui, ó, no início da oração, ele vai ter uma noção explicativa. Eu costumo brincar e falar assim, primeiro explica, depois conclui. Deslocado, em geral, depois do verbo, vai ter uma noção conclusiva. Então, o conector, pois, no início da oração, vai ter uma noção explicativa e deslocado depois do verbo, ele vai ter uma noção como, gente? Conclusiva. Então, vamos trabalhar essa lógica aqui. Eu falo assim, ó. O governo é eleito pelo povo, pois deve representá-lo. Esse pois que eu estou usando aqui, ele tem um valor de porque deve representá-lo, já que deve representá-lo. Então, o governo é eleito pelo povo, já que deve representá-lo, porque deve representá-lo. Bom, e depois eu tenho o conector pois deslocado, vai ter uma noção como conclusiva. O que vai acontecer? Eu faço a mesma frase, só que agora eu tenho assim, ó. O governo é eleito pelo povo, deve, pois, representá-lo. Por isso deve representá-lo, logo deve representá-lo. Então, o conector, pois, no início da oração, ele tem uma noção explicativa e o conector, pois, deslocado, geralmente depois do verbo, ele vai ter uma noção conclusiva. Então, o sentido muda em função da posição que ele está na frase. Vamos supor que eu tivesse duas frases, só para mostrar uma questão de coerência, por exemplo, tá? Que é uma coisa que pode cair na sua prova. Ele é meu pai. Respeito-o, pois. Isso aqui é coerente. Ele é meu pai, por isso o respeito. Ele é meu pai, por isso o respeito. Logo, o respeito. Agora, vamos supor que essa frase viesse assim, ó. Ele é meu pai, pois o respeito. Então, qualquer pessoa que você respeita vai ser seu pai. Essa frase, ele é meu pai, pois o respeito, aqui não houve alteração de sentido, né? Houve uma incoerência. Por que houve uma incoerência? Você está falando que qualquer pessoa que você respeita é seu pai, né?
Aqui tá falando assim, ó, se você respeita, é seu pai. Lógico que o sentido é o contrário, né? Se é seu pai, você respeita. E não se você respeita, é seu pai. Porque senão ia ser assim, você me respeita? Eu sou sua professora, não sou? Aí, respeita a Flávia. Então, ela é meu pai. Claro que não ia fazer sentido, né? Então, neste caso aí, a gente tem o valor, o quê? Alterado. Se você respeita, é seu pai, claro que essa frase é incoerente. E uma das coisas que se pede também em prova é para a gente, às vezes, analisar a coerência do enunciado, se o enunciado é ou não coerente. E os mecanismos coesivos, eles são eficientes na manutenção da coerência. E, obviamente, se eles são eficientes para manter, eles também geram problemas de coerência, como que a gente está vendo aqui agora. Então, fica parecendo que todo mundo que você respeita é seu pai. Ah, se você respeita, é seu pai. Ah, eu respeito. Então, é meu pai. Claro que não faz sentido, né, gente? Respeito ser seu pai. Não, respeito sua mãe, ela vai ser seu pai. Então, o conector, pois, pode ter o seu sentido alterado em função do contexto. Vamos aproveitar para falar do conector ou. Nós estamos pensando em sentido, tá? Então, ó, o conector ou, ele pode indicar, dependendo do contexto, uma ideia, inclusive, de adição. Eu posso ter uma ideia de exclusão, principalmente quando se trata de concordância verbal, né? No eixo da concordância, porque a gente já vai pensando em tudo. E eu posso ter alternância, que é o mais comum, vai acontecer entre orações. Aqui vai ser uma marcação muito mais de concordância, né? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Cinema ou teatro eram as opções de lazer. Então, quando eu falo cinema ou teatro eram as opções de lazer, no caso aqui, ó, eu tinha duas opções, cinema ou teatro. Então, cinema e teatro eram as opções. A pessoa poderia escolher, mas a ideia aqui é de adição. Eu posso ter uma ideia de exclusão, ó, posso usar as mesmas palavras, cinema ou teatro seria o programa da noite, um só. Aqui não tem valor de E, né? Cinema ou teatro, eu tenho uma noção de exclusão. Seria o programa da noite. A concordância aqui, ó, te ajuda a perceber, tá? Aqui, se é adição, o verbo fica no plural. Se é exclusão, o verbo fica no singular. E se é alternância, você não está olhando o verbo, porque você não está ligando palavras. Se é alternância, você está ligando orações. Então, o que vai acontecer aqui na alternância? Eu vou lá e falo, por exemplo, isso aqui, ó. Vou tirar o duplo ou, porque pode aparecer também, mas vou colocar assim, ele trabalhava ou estudava ao longo do dia. Então, revezava, né? Alternava entre uma coisa e outra. Ora ele trabalhava, ora ele o quê? Estudava. Ele trabalhava ou estudava ao longo do dia. Observe que não é uma ideia de exclusão, né, gente? Na verdade, ele fazia os dois alternadamente, tá vendo? Então, a ideia aqui é um pouco diferente porque é de alternância, não é propriamente de o quê? Exclusão, beleza? Então, o conector ou também pode ter seus sentidos alterados em função do contexto, e é isso que a gente está avaliando. Quais os conectores coordenativos que oferecem algum tipo de particularidade para a gente trabalhar. E a gente tem que sempre pensar o seguinte, os conectores podem ter seus sentidos alterados, tá? Em função do contexto. Vamos supor que eu tivesse uma frase assim, ó, deu apenas R$10 quando podia ter dado mais.
Quando eu falo assim, ó, deu apenas R$ 10 quando podia ter dado mais. Esse quando podia ter dado mais, ele marca uma adversidade. Aqui, ó, esse quando tem um valor de mas podia ter dado mais. Aí se eu falasse assim, ó, no contexto, o conector quando assume valor adversativo é verdadeiro. Verdadeiro, tá vendo? Então, o conector, né, ele vai mudar de sentido em função do contexto. A gente precisa avaliar o contexto para definir o sentido do conector. Então, os conectores podem ter seus sentidos alterados em função do contexto. Então, eu posso pegar um quando, por exemplo, e atribuir a ele um sentido de adversidade a depender do contexto. Posso fazer isso. E aí é claro que a gente vai lidar sempre com a dinâmica de prova, com frases do texto, né? Precisa levar em consideração o contexto mais amplo, beleza? Então, isso já é uma coisa que a gente já resta provado a partir dos exemplos que a gente viu, mas eu quero dizer que outros conectores também podem ter seus sentidos alterados, a gente tem que levar em consideração o caso concreto. Mas eu posso também perceber incoerências, ou seja, eu usei um conector que não se ajustou àquele contexto, ele não está adequado ao contexto e, portanto, ele está mal empregado. Isso também pode acontecer, que é o caso daquele pois que a gente viu lá. Ele é meu pai, pois o respeito. Não faz sentido, porque senão todo mundo que você respeitar seria seu pai. Isso aí não vai fazer sentido, beleza? Bom, respirou e começou a perceber quais são os conectores subordinativos, tá? São mais conectores importantíssimos para a nossa vida e a gente está conhecendo esses conectores exatamente para saber o que eles fazem, né? Ah, com o que eu faço isso aqui? Ah, eu vou lá estudar período composto depois, eu preciso ter uma noção de quais são os conectores. Então, conectores subordinativos vão introduzir aí orações subordinadas. CC, TPF mais I. O I a gente sabe que é das conjunções o quê? Integrantes. Eu vou juntando essas letras na minha cabeça, né? Porque isso acaba fazendo a gente memorizar melhor. Então, os mnemônicos é só porque você vai visualmente sabendo quais são os conectores subordinativos. Vai separando melhor dos coordenativos e isso é importante em prova mesmo, tá? Então, a gente precisa primeiro dominar quais são os conectores. Então, eu tenho lá assim, ó, os conectores causais, condicionais, concessivos, consecutivos, comparativos. Vamos fazer isso aqui primeiro, ó. Conformativos. Bom, se eu pensar em carga semântica, causais, obviamente, vão dar ideia de causa. Condicionais, ideia de condição. Aqui, ó, no concessivo, a gente pode colocar ideia de exceção, porque a concessão é uma exceção à regra, tá? Consecutivos, ideia de consequência. Comparativos, eu vou ter uma ideia de comparação. Conformativos, o básico, ideia de conformidade. Conforme, de acordo, segundo, né? E aí vou pensar nesses conectores aqui para eu os conhecer. A primeira coisa que eu já vou mostrar é que causa tem conectores similares aos de explicação. Causa, conectores. Ai, Flávia, como é que eu vou diferenciar uma coisa da outra? Causa é motivo, explicação é evidência. Então, aqui, ó, a causa é sempre o motivo concreto, não pode ser uma expectativa, né? Tem que ser algo real. Então, a ideia de causa eu vou ter porquê junto,
já que, uma vez que, visto que, porquanto, como em oração antecipada, quer dizer, tem que vir antes da principal, na medida em que haja vista. Então, os principais conectores de causa. Condicionais, se, caso. A gente já sabe que nem sempre eu consigo substituir um pelo outro, nem sempre, mas também não é impossível a substituição acontecer, não. É tipo assim, eu preciso avaliar o contexto, não posso decorar, não. Então, se, caso, desde que, somente se, apenas se, contanto que. Então, condicionais, ideia de condição, eu vou ter lá os conectores que são importantes, né? Concessivos. Concessivo, nossa lista é um pouco maior, porque muitos são explorados em prova, embora, ainda que, apesar de que, em que pese, malgrado, posto que. Ô Flávia, mas eu já vi posto que usado como causa. Eu também. Então depende do sentido. Pode ter seu sentido alterado, depende do contexto, né? Alguns conectores podem ter seus sentidos alterados a depender do contexto, tá? Se bem que, conquanto, mesmo que. Então, conectores concessivos. Consecutivos, ideia de consequência, eu vou ter um intensificador tão, tal, tanto, tamanho, mais o conector que, tipo assim, comeu tanto que se sentiu mal, era tão preocupado que não conseguia relaxar, estudou tanto que alcançou a nomeação, era uma pessoa tão boa que merecia coisas boas da vida, tão que, tanto que, tal que, tá vendo? Então, tão que, tanto que, tamanho que, eu vou ter um intensificador mais que. E eu posso ter outros, tipo de modo que, de forma que, de maneira que. Todos esses daí vão compor a noção de consequência. Depois, comparativos, como, igual a, tal qual, tanto quanto. Ô Flávia, é só igualdade? Lógico que não. Mais que, o do é facultativo, né? Menos que. Então, mais que, menos que, posso ter comparação de superioridade ou de inferioridade também. Então, quando eu penso em comparação, eu estou pensando sempre nas noções de igualdade, inferioridade ou superioridade. Você não ficar na cabeça achando que a ideia vai ser só de o quê? Igualdade. O que eu vou ter? Conector conformativo. Como, conforme, segundo,
de acordo com consoante. São os principais conectores, o quê? Conformativos. Bom, só nessa lista aqui, a gente já viu alguns que aparecem em mais de uma categoria, ó, como o desde que a gente vai perceber que aparece em mais de uma categoria, esse posto que também aparece em mais de uma categoria, e aí a gente vai trabalhando esses conectores. O não obstante também pode entrar aqui, ó, como concessivo. Então, a gente continua sabendo, porque a gente já sabia que os conectores, a depender do contexto, podem ter seus sentidos alterados, e o que a gente vai fazer é mapear essas particularidades, ou seja, a gente já sabe que isso acontece, a gente vai mapear as particularidades. A gente sabe que os conectores causais têm correspondência com os conectores explicativos, mas eu preciso continuar te apresentando, porque eu apresentei só o C e C. Falta o resto ainda para você conhecer. Primeira coisa é conhecer, depois a gente vai fazer o resto. 7, eu vou ter temporais. Então, aqui, ó, TPF mais I. I são os integrantes. Então, temporais, obviamente, a gente vai ter ideia de tempo. Proporcionais, ideia de proporção. Precisa ter uma noção mesmo dos conectores. Ideia de finalidade. Integrantes, o que vai acontecer com as conjunções? O quê? Integrantes. A gente vai ter outro tipo de função que é introduzem orações substantivas. A gente vai estudar essas orações lá em análise sintática. Não apresentam uma carga semântica específica. Não vai ter noção de tempo, de modo, né? Então, aqui a gente tinha esses conectores. Vem para cá para colocar assim, ó, temporais, mal entrei na sala, percebi o que havia ocorrido. Esse mal no sentido de assim que, logo que. Estão vendo? Então, esse mal que aparece aí, ele tem uma carga semântica temporal. Ó. Mal conheci o rapaz, já percebi que ele tinha uma boa índole. Que bom, né, gente? Pior é quando é o contrário. A gente conhece a pessoa... Opa! Então, mal, assim que, logo que... Quando, enquanto, desde que, ó, desde que você viu aparecer lá atrás também, né? No momento que ou no momento em que, eu prefiro com em, mas tem autor que prefere sem, é facultativo, tá? No momento em que... E aí vai. Então, mal entrou na sala, percebeu o que havia ocorrido. Assim que entrou na sala, logo que entrou na sala, esse conector pode ser condicional também, depende, né? Proporcional, eu vou ter à medida que é diferente de na medida em que, né? A proporção que, quanto mais, quanto mais, menos. Então, à medida que, a proporção que, quanto mais, quanto mais, menos. Nesse caso aqui, a gente tem conectores de natureza, o quê? Proporcional, beleza? E essa proporção, ela pode ser inversa e pode ser direta, tá? Quanto mais, ou quanto mais, menos, quanto menos, mais. E aí vai. Finais. O que vai acontecer com
as conjunções finais. Basicamente, a gente vai ter para que e a fim de que. São as principais finais. Integrantes que e se. Alguns autores consideram que certos advérbios interrogativos podem funcionar como conjunções integrantes. Mas não é uma corrente majoritária. Então, alguns autores vão lá e falam assim, como pode ser uma conjunção integrante? É porque ele está pegando um advérbio interrogativo e usando no lugar de uma conjunção integrante, beleza? Então, na verdade, aí a gente tem corrente majoritária, ele continua sendo advérbio interrogativo e introduz uma oração substantiva, porque as orações substantivas elas podem ser introduzidas por outros mecanismos, advérbios interrogativos, pronomes indefinidos. Então, melhor a gente pensar em que e se como conjunção integrante. Lembrando que nesse caso, o se não dá uma ideia de condição, né? O se aqui tem outra percepção, ele vai introduzir uma oração substantiva. Então, por exemplo, assim, ó. Ela não disse que iria se casar. Esse se aqui não tem nada a ver, que é do casar, né? Quem diz, diz algo, verbo transitivo direto, o não adjunto adverbial de negação, ela sujeito. Isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Esse que está aparecendo aqui é uma conjunção integrante. Não está dando carga semântica nenhuma. E outra coisa, não respondeu se voltaria cedo. Pode ser um ele, um ela, o sujeito, né? Ele, não adjunto adverbial de negação, quem responde, responde algo. Se voltaria cedo, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Esse se aqui também é uma conjunção integrante. Observe que nessa frase, gente, eu não tenho nenhuma condição para voltar cedo. Olha, se não chover, você volta cedo. Se eu te der R$10, você volta cedo. Eu não tenho esse tipo de condição, né? Então, se eu te der R$10, você volta cedo. Não, não tenho isso, beleza? Então, não respondeu se voltaria cedo. Nesse caso aí, eu tenho uma conjunção integrante e a carga semântica apresentada nesta oração aí não é de condição, beleza? Não tenho carga semântica de condição nessa oração, ok? Até aí, como estamos? Bom, aí a gente estava vendo, né, particularidades das conjunções. Então, quais são os aspectos que a gente tem que observar aqui, ó? Bom, primeira observação, eu vou fazer causa versus explicação. Causa, gente, é motivo. Explicação é evidência. Então, vou trabalhar causa versus o quê? Explicação. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Ela foi embora. Porque não a vi mais. Não tê-la visto mais não é um motivo dela ter ido embora. É uma evidência de que ela foi embora. Algo aconteceu. Porque ela parece chateada. É uma evidência de que algo que aconteceu. Estão vendo? Então, aqui é no campo da evidência. Agora, ela foi embora porque se sentiu mal. Então, ela foi embora porque se sentiu mal, já que se sentiu mal, como se sentiu mal?
a ideia que é de causa, beleza? Agora eu falo assim, ó, isso só aconteceu porque você não me ouviu. Então, quando eu falo assim, isso só aconteceu porque você não me ouviu, já que você o quê? Não me ouviu. Como você não me ouviu? Não ter me escutado é o motivo de algo ter o quê? Acontecido. Então, eu tenho que separar causa de explicação pelo sentido. Aqui é motivo mesmo. Motivo. E nesse trecho aqui eu tenho uma evidência. Não tê-la encontrado é uma evidência. Ela está chateada é uma evidência de que algo aconteceu, mas não fala o que aconteceu, não. Né? Agora, pode ter acontecido que alguém bateu no carro. Ela está chateada porque alguém bateu no seu carro. Aí pode ser que ele esteja chateado por isso, né? Então, ele está chateado porque o menino fez birra. Nossa Senhora, não fale isso não, que o menino fazendo birra me deixa muito chateada. Nossa Senhora. O Tatá começa a fazer birra. Agora ele não faz mais não, graças a Deus que ele está um pouco maior. Mas quando ele tinha 5, 6 anos, aquela fase você fala assim, não. Aí o menino começa. Vai só fazendo aquela carinha de choro e vai chorar. Aí você pensando assim, não chora, não chora. Aí o menino começa a esgoelar e não para. Eu tomo 2 Neusaldinas, começa a orar ali para o menino ficar quieto, né? Porque você não pode bater, não pode fazer nada, então você fica ali, olhando. Uma vez no shopping, eu acho que todos os seguranças olharam para mim, Tatá espernear, fazer uma birra, e eu pensando, gente, se eu fizer alguma coisa, vai todo mundo nesse shopping aqui me matar. Eu sentei na cadeira e fiquei esperando. Aí todo mundo que passava olhava para mim, eu falava, quer ajudar, quer conversar com ele? Porque não tem jeito, né? Você olha e fala assim, Deus, tira esse menino dessa birra, pelo amor de Deus, que é o que você pode fazer no momento, né? Então, é isso. Algo aconteceu, porque ela parece chateada, eu tenho que dar o motivo de estar chateada. E no caso aqui, eu só tenho uma evidência de que ela está o quê? Chateada, beleza? Então, preciso separar pela semântica, porque os conectores são iguais. Então, conectores aqui, ó, porque, pois, porquanto, são conectores que vão figurar nos 2 casos. O pois e o porquê são os mais usados. Então, esses conectores podem ser causa ou explicação a depender do contexto, beleza? Bom, aí depois eu tenho o conector posto que. Esse conector, e vamos pegar aqui o desde que. Conector posto que, ele é mais comumente usado para dar ideia de concessão. Mas Vinícius de Moraes foi lá fazer o soneto de fidelidade e usou o posto que com ideia de causa. O povo gostou da moda e esse conector acabou também muito explorado com ideia de causa. Se ele acabou muito explorado com ideia de causa, a gente teve aí esse uso reconhecido e aí, gente, depois que reconheceu, acabou, né? Não tem jeito. Então, vamos lá, pensar na ideia de causa e de concessão. Aqui, ó, quando ele fala assim, que seja eterno enquanto dure, posto que é chama. Isso é do soneto de amor total do Vinícius de Moraes. Ou do soneto de fidelidade, já nem sei mais. Um dos 2. Então, que seja eterno enquanto dure, posto que é chama. Já que é chama, né? Então, quer dizer, vai durar um certo tempo porque a chama apaga. Então, aqui, ó, ideia de já que, porque é chama. E posso ter a ideia de concessão, que é a ideia mais comum. Então, eu falo assim, ó. A ideia aqui, ó, embora fosse um homem feito, tinha atitudes infantis. A ideia aqui é de concessão. Posto que fosse um homem feito, tinha atitudes infantis. Embora fosse, né? Aqui o sentido é de embora. Mesmo que é o sentido mais usual.
Conector desde que os dois sentidos são usuais. Quais são os sentidos nesse conector aqui? Eu vou ter sentido de tempo e sentido de condição. Então, eu falo assim, ó. Desde que voltei ao Brasil, não consegui trabalho. Desde que, indicando tempo, né? E aqui, condição, ó. Desde que você estude para a prova, será aprovado. Então, desde que você estude para a prova, será aprovado. Se você estudar para a prova, será aprovado. Então, esses conectores oferecem um pouco mais de dificuldade quando dá análise de frases, porque eles já estão em mais de uma categoria. Isso acontece também com o conector porquê que a gente ressaltou lá. Então, vamos pegar o conector porquê. O porquê a gente já viu, é o como. Como em diversas categorias, eu vou aproveitar para puxar aqui uma setinha de adição, que é coordenada, mas também pode ter esse sentido, né? Pode ter ideia de causa, conformidade, e pode ter uma ideia de modo. Nesse caso, a gente vai ter um advérbio interrogativo, que vai ser conjunção, né? Esse como aqui, conjunção coordenativa, aqui conjunção subordinativa, comparação também, conjunção subordinativa. Porque aí você sabe a classe e sabe o sentido. As duas coisas podem ser perguntadas. O mais comum é o sentido. O sentido é mais explorado, né, gente? Em qualquer situação, a gente tem muito mais cobrança do sentido do que de outras coisas. Bom, então, não só avaliou os documentos, como fez as ressalvas necessárias. Avaliou e fez as ressalvas necessárias. Então, não só avaliou os documentos, como fez as ressalvas necessárias. Avaliou e fez as ressalvas necessárias. Então, não só avaliou, como fez as ressalvas necessárias. Beleza? Não só avaliou os documentos, como fez as ressalvas necessárias. Causa. Então, se eu tenho uma conjunção de causa, eu vou ter lá assim, ó, tem que estar em oração antecipada, tá? Sempre na primeira oração. Oração antecipada quer dizer isso. Senão, não dá ideia de causa. Então, eu falo assim, ó, como ninguém se manifestou, o padre prosseguiu com a cerimônia. Então, como ninguém se manifestou, o padre prosseguiu com a cerimônia. Qual que é o sentido aqui? Já que ninguém se manifestou, porque ninguém se manifestou, ele prosseguiu, né? Tá lá, se alguém tem alguma coisa contra, já pensou, gente? Credo, nossa senhora, acho que essa pergunta devia ser até retirada do casamento. Como ninguém se manifestou, o padre prosseguiu com a cerimônia. Já que ninguém se manifestou, o padre prosseguiu com a cerimônia, beleza? Esse como aí na oração antecipada. Como não houve aula, estudei sozinho. Aí o menino, como não houve aula, fui ao clube. Não, meu filho, isso não te pertence, só depois da nomeação. Como não houve aula, sentei e estudei. Né? Já que não houve aula, porque não houve aula, sentei e estudei. Conformidade. Então, eu posso colocar assim, ó, como, estou colocando em oração antecipada, só para você ver que pode aparecer de outros tipos também. Como afirmava o documento
ele deveria cumprir a pena em regime fechado. Então, conforme afirmava o documento, de acordo com o que afirmava o documento, ele deveria cumprir pena em regime fechado, beleza? Então, conforme, de acordo, esse como aí, no sentido de conformidade. Aí eu tenho como comparativo, que é uma conjunção também subordinativa. Então, eu falo assim, ó, ele agiu como outras pessoas do setor. Observe que o segundo verbo está implícito, né? Como outras pessoas do setor agiram. Todo mundo consegue perceber? Ele agiu como outras pessoas do setor, igual a outras pessoas do setor, né? Como outras pessoas do setor agiram. E eu posso ter um como advérbio interrogativo, né? Eu posso falar assim, ó, pode ser uma pergunta direta, uma pergunta indireta. Como você se sente? Pode ser assim, né? E posso ter uma indireta, ó. Quero saber como você se sente. Pergunta indireta, ponto final. Pergunta direta, sinal de o quê? Interrogação. Quero saber como você se sente. Beleza? Então, o conector como, ele pode ter todas essas possibilidades de sentido. E é claro, gente, esses conectores que têm um pouco mais de mobilidade dentro da frase acabam sendo os conectores que mais aparecem. Não tem jeito, a gente vai sempre pegar aqueles que oferecem um pouco mais de dúvida para cobrar dentro de um contexto de prova. Então, esses são, vamos dizer assim, são os conectores mais relevantes. Fazendo muitas questões, vocês vão perceber que com quanto, com tanto que, por quanto, são conectores que aparecem com muita frequência dentro do seu escopo de prova, e é isso que você precisa dominar, né? Basicamente, o aluno tem que saber os que têm uma pluralidade de sentido, como, posto que, desde que, e, mas, aqueles que já, vamos dizer assim, pregressamente oferecem essas hipóteses de mais de um sentido, e o candidato também precisa saber que, mesmo sem uma sinalização, existem conectores que podem ter o sentido alterado. Isso também não é incomum. Em prova, a gente já sabe mais ou menos o que mapear, a gente já traz para você aquilo que faz mais sentido, né? Mas, de qualquer maneira, fica sempre essa possibilidade de o contexto determinar o sentido. Vamos aproveitar que a gente está pensando em mapa mental, que a gente está ali forçando os nossos estudos para ser mais eficiente. Mapa mental, gente, não é a mesma coisa que resumo. No resumo, você colocaria quais os conectores existem em cada categoria. No caso do mapa mental, se você for colocar todos, não vai fazer muito sentido. Então, o que a gente precisa é das categorias, obviamente, mapear os que podem ter seus sentidos alterados, às vezes em função de cor, e dar um dinamismo um pouco nisso. Eu faria 2 mapas, um para coordenação e outro para subordinação, para não ficar embolado, né? E aí, basicamente isso. Vamos aproveitar e vamos trabalhar mapas mentais de conectores, tá? Então, seu mapa mental, você vai pegar uma folha lá. Eu prefiro sem pauta, mas fica a seu critério. Só para a gente ir treinando, né? No resumo, na ficha, você ia colocar as conjunções, né? No mapa, não. Começar do meio no mapa, geralmente é o mais indicado. Dentro aqui da ideia de coordenação, o que a gente tem? 3 aviões para o Ceará. Aí, vou tirar os meus 3 aviões. Vou fazer aditivas, adversativas, alternativas e explicativas. Talvez valesse a pena, dentro da ideia aqui do seu mapa mental, lógico, dentro daquilo que você acha que é mais adequado, você pode pegar, por exemplo, aqui, ó, conector e, porque tem seu sentido alterado, conector mas, porque tem seu sentido alterado, conector ou, porque tem seu sentido alterado,
Conector pois, aí aqui a gente sabe que ele é deslocado. Aqui também posso trabalhar o pois, que eu sei que é deslocado. Aqui vai ser no início de oração, né? Fui trabalhando os conectores mais importantes. O mas, eu sei que não desloca. Eu sei que ele transita entre a adversidade que já está aqui, mais adição. Aqui eu sei que ele transita entre a adição que já está aqui, mais adversidade e mais conclusão. E aí você vai fazer do seu jeito, né? Do jeito que você achar que é melhor. O ou, a gente sabe que ele vai transitar mais adição e mais exclusão. Então, no meu mapa, eu ia priorizar, na verdade, os pontos que mudam de sentido, né? Aqui, eu sei que a explicação confunde com a causa. Então, a explicação é evidência por causa da causa, né? Trabalhei isso aqui. Agora, o mapa é seu, né? Eu sempre falo isso porque, às vezes, o menino fala assim, ai, Flávia, mas se não tiver os conectores, eu acho que eu não vou lembrar. Você tem duas opções. Você pode fazer um resumo no verso colocando os conectores, é uma opção, porque o mapa é para ser mais visual. Ou se não, você põe aqui, o mapa é seu. Se você achar que não fica embolado demais, ó, você vai puxando uma setinha e colocando aqui, ó, e nem... Não só, mas também, coloca 4 de cada. Eu falo com o menino, o desconforto é o seguinte, a noção de mapa é para ter menos informações. Mas se você quiser que o seu tenha mais, isso não vai fazer seu mapa ficar errado, não, gente. O negócio é você produzir alguma coisa. Isso aqui é o mais importante, né? O menino precisa produzir um material. Beleza? Ok? Adversativas, o que a gente vai ter? Mas, contudo, porém, todavia, e aí, no entanto, e aí vai. Coloca os conectores aqui. Beleza? Então, nesse caso aqui, alternativas. Ah, quero colocar conectores das alternativas. Ou, ora, ora, quer, seja. Todos esses daqui. Beleza? Ah, eu prefiro, Flávia. Então, põe. É sempre isso que a gente tem que observar. O que fica melhor para você. Qual é a sensação de conforto que você tem? Aqui, ó, explicativas. Vai lá e coloca dentro do seu mapinha, se você achar que é válido. Porque, pois, já que, uma vez que, porquanto, e aí vai. A ideia de mapa mental, como eu já falei com vocês, é uma ideia um pouco mais econômica, ou seja, sem esse tipo de informação, sem esse tipo de detalhamento. A teoria de mapa fala que é melhor detalhar menos, mas eu falo que o melhor é o que funciona para o aluno, o que traz o conforto que ele está buscando, porque depende, inclusive, da etapa que você está. Conectores conclusivos, aí você vai lá, eu quero colocar alguns conclusivos, portanto, por isso, então, logo,
desse modo, desta forma, assim. Então, todos esses conectores vão entrar aí. Beleza? Então, você pode deixar assim. Ah, o que eu vou colocar aqui? Coordenação produz orações o quê? Independentes. Então, vou deixar isso aqui. Então, coordenação, vou deixar isso aqui. Ah, é um mapa mental que vai trazer, às vezes, um pouco mais de conforto para o aluno, né? Ah, eu gosto assim, Flávia, com mais informações. Gente, o mapa é seu. Não, eu falo que não se prenda a conceito. Que eu falo assim com o aluno, o que funciona melhor é o que dá certo para você estudar, o que te dá mais segurança. E você pode fazer de outro jeito, como eu falei. Você pode fazer um mapa e atrás um resumo, por exemplo. Teve dúvida? Consulta o seu resumo, isso vai te dar mais tranquilidade. Bom, aí agora eu vou fazer o mapa mental, porque a gente vai trabalhando algumas possibilidades aqui. Conjunções subordinativas. Então, a gente vai escrever subordinação. A gente já sabe que vai ser CIC, TPF, I. Isso aqui é o que vai nos ajudar a lembrar, né? Como se fosse o nosso mnemônico aqui, tá vendo? Então, já tenho mais ou menos uma base de onde eu vou colocar essa informação. Eu sei que eu preciso colocar que elas são dependentes. E vou seguindo aqui. C e C, né? De preferência, vou fazer mais ou menos aqui do mesmo jeito que eu tinha feito. Esse aqui mais afastadinho, que essa daqui é a maior. Pronto. Trabalhou lá. Ah, eu prefiro colocar alguns conectores de cada. Não é proibido. É menos indicado porque a ideia do mapa é ser mais econômico. Mas sabe o que você pode fazer aqui? Ó? Você pode trabalhar os conectores e deixar um amarelo destacado para aquilo que pode ter mais de um sentido. Então, causais, por exemplo, eu vou colocar lá como, já que, porque, na medida em que, porquanto, pelo menos o básico, né? Condicionais, se, caso, desde que, contanto que, aquilo que te der mais conforto. Como, conforme, consoante, comparativas, como, igual a, mais que, menos que, condicionais eu pus 2 vezes, consecutivos, tal que, tanto que, de modo que, de forma que, e aí vai, beleza? Então, vou colocando aqui. Concessivas, embora, posto que, em que pese, malgrado, conquanto, temporais, mal, desde que, assim que, logo que, lembrando que não precisaria disso aqui, é só se você quiser. Quando, e aí vai. Proporcionais, o que você vai colocar? A proporção que, à medida que,
finais para que e a fim de que aqui só duas são relevantes, integrantes que e se. Também não fica tão ruim. Isso vai depender muito do que você quer visualmente, né? O mais importante, gente, é que o aluno tem que se aventurar a produzir esse material do jeito que ele achar que é melhor, do jeito que der a ele mais conforto, né? Eu gosto de usar lápis de cor, aqui eu não tenho, obviamente, a gente está usando canetinha, mas eu preferiria, por exemplo, colorir esses bloquinhos aqui, eu acho que fica mais bonitinho. Não é ruim assim, né? Ele está com mais informações, de repente vai te trazer um conforto visual maior para você fazer questões. E se você quiser colocar um resumo com todos os conectores atrás, não tem problema. O que você pode fazer aqui? De repente, marcar os conectores que têm mais chance de alterar o sentido. Então, ó, conector como, a gente sabe que altera o sentido. Conector si, que a gente vai ter uma aula só de si, né? Como aqui. Então, aqui, ó, tá vendo o si aqui, que é conjunção integrante, né? Pode pegar o conector desde que, o posto que. Vendo? Aí você pode já deixar ressaltado aqui que algumas conjunções podem ter seus sentidos alterados em função do contexto, o que é muito razoável, é muito comum, acontece com muita frequência, não tem jeito, né? Gente, conjunção muda de ideia igual a gente, toda hora tem um lampejo lá e fala assim, vou dar uma trocada de ideia aqui, é isso. E aí, acabamos as nossas conjunções. Conjunção é uma matéria muito importante, gente. Senta e estuda, preenche folha. Lá na área do aluno, a gente deixa uma folha lá para você preencher, porque às vezes se você imprimir, vou preenchendo até ficar craque. Você pode ter certeza de que essas conjunções vão fazer mais sentido para você. Claro que você tem que ter aquela noção de que o sentido varia em função do contexto, que há conectores que são sinônimos, mas que não se ajustam gramaticalmente, isso tudo é muito importante, tá? E aí, fazendo exercício, a gente vai reforçando essas ideias, beleza? Então, era isso que a gente tinha por hoje.